Hector, vamos falar um pouco do seu livro? Que coisa lhe chama a atenção? Sem falar o final, tá certo? Que coisa lhe chama a atenção do meu livro? O nome desperta muita curiosidade, né? Mudança sem desgraça e desgraça... Sem catástrofe. Dá muitas interpretações. Qual a sua? Sem dizer o final do livro. Você me empresta o livro, por favor? Ele chama Mudança sem Catástrofe ou Catástrofe sem Mudança. A expressão não é minha, é de Bion. Vejam que coisa. O Bion é um psicanalista. Eu combinei ele com a expressão de Deming, que fala em saber profundo. E aí esse foi o motivo de minha tese de doutorado. Não disse para vocês, mas também tenho um doutorado em engenharia. A palavra catástrofe nos inspira muita angústia. Por exemplo, um tsunami é uma catástrofe, não é? Ou um incêndio, ou o ataque das torres gêmeas. Essas são grandes catástrofes como nós as entendemos. Mas a palavra catástrofe não tem esse significado originalmente. Ela tem a ver com a história dos gregos. Os gregos tinham teatro. O teatro grego era diferente do nosso, porque ele não tinha... Era um grande teatro. Vocês devem saber que há grandes dramaturgos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, etc., grandes construtores de obras, não é? Mas o teatro grego, a diferente do nosso, não tinha cenário. Ele era uma concha acústica, onde você sentava a uma distância enorme e ouvia como se estivesse ao lado, não é? Não precisava de microfone, nada. Mas não tinha cenário. Hoje nós temos cenário, porque o cenário tem até uma arte que chama cenografia, não é? Então, se você tem duas pessoas discutindo em uma praça, há um banquinho, uma praça, depois na cama há um dormitório, etc., etc. Naquela época isso não existia. Mas para substituir o cenário, existia uma figura que chamava-se coro. O coro entrava e cantava a cena. A missão do coro era descrever o lugar onde se ia produzir a cena. Por exemplo, eles diziam, o rei e a rainha agora vão estar sentados no meio do campo conversando, o rei desceu do cavalo, alguma coisa assim. Esse canto da cena chamava-se estrofe. Estrofe era então a descrição da cena. Quando a cena era descrita, o coro se retirava e entravam os atores, o rei e a rainha, e falavam um frente ao outro, mas o público imaginava aquela cena. Acabada essa cena, os atores se retiravam, o coro entrava e descrevia uma nova cena. A próxima vai ser na sala do trono do Palácio Real, sei lá. Uma nova estrofe. Ou seja, a catástrofe. A catástrofe não era outra coisa que a mudança da cena, que a nós nos preocupa um grande espanto. E esse foi um tema de profundo estudo do Bion, que foi um grande psicanalista continuador das ideias de Freud, etc. E ele passaria a dizer que nossa vida é feita a través de sucessivas catástrofes, que são mudanças da cena, como a que vocês enfrentam neste momento. Só que a catástrofe não é tal, não é uma desgraça, pode até ser. É apenas uma transformação da forma e da cena como vejo a vida. Até hoje eu tinha todo o poder. Agora vou tomar distância, vou virar conselheiro. Vou ter que me dedicar a remar em minha vida, em lugar de tomar decisões no conselho de direção. Essa é uma catástrofe, mas uma catástrofe boa. Me permite dar sentido. Entenderam? Esse é o tema da mudança sem catástrofe. Quer dizer, a catástrofe é um momento de profunda comoção emocional que me ajuda a ver a vida de uma maneira diferente da que eu via antes. Às vezes, uma maneira triste, mas positiva. Por exemplo, me dei conta que eu perdi uma boa parte de minha vida em coisas que não valiam a pena. Essa é uma catástrofe, mas uma catástrofe positiva, porque posso mudar. Ou me dei conta que a relação que eu tenho não me produz nenhum crescimento, estou só aturando essa relação porque tenho medo de ficar sozinho. Uma nova catástrofe, que pode ser positiva, porque posso mudar. Ou então me submeter a essa realidade com consciência. Por isso que o título do livro é esse. E tem muita coisa que mostra algumas catástrofes positivas e negativas que eu tenho vivido nessa experiência de implantar a qualidade. Não sei se isso satisfaz a tua pergunta. Vou ler o livro para entender mais ainda o que você está dizendo. Eu penso também o seguinte,
catástrofe como mudanças na vida das pessoas. E se você planeja essas mudanças, não vai ter catástrofe. E todos nós passamos por dificuldades também. E se não mudarmos, também vamos ficar... Entonces, a catástrofe puede ser externa, que nos sorprenda, o una percepción interna de nos dar cuenta de que la vida tiene otra relación. ¿Qué es lo que Edson está trayendo en este momento? Él está hablando de una catástrofe interna que le permite ver realidades de una manera diferente. Si él no tuviese esa percepción, él continuaría insistiendo en el papel que está y la catástrofe viría externa con mucha más fuerza y destruiría a él. ¿Faz sentido, Edson? Acho que sim. E não queira mudar os outros. Muda você primeiro. Exatamente. Isso é uma sabedoria judaica. Exatamente. Você que é muito aficionado pelo povo judeu. Ontem nós visitamos a sinagoga, eles ficaram... A primeira sinagoga das Américas, e visitamos o Cais do Sertão também, eles ficaram muito contentes. É claro. Edson, o que é que gostaria de complementar? Fique à vontade aí para as suas últimas palavras. Eu acho que eu vou então abrir um espaço para alguma pergunta, né? Também, alguma né? curiosidade mais específica. Fiquem todos à vontade agora para algumas perguntas aí que queiram fazer para os dois, não para os três. Também, se tiver, também estou... Está diciendo, mas o Boris es portador de también una gran experiencia de vida y seguramente también experimenta algunas catástrofes na sua vida. Sempre. Mas lutando para apagar os incêndios. Lutando para apagar os incêndios. Porque o pior é colocar debaixo do tapete, não é isso? Então, apagar os incêndios é isto aqui, vejam. Não sei se você vê essa figura aqui. É a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna é um bicho que nós chamamos de 7 cabeças. Em realidade tinha nome, como a história de Hércules, que é um dos mitos que também está muito presente em nossa cultura e nossa civilização. Então, lá Hércules era aquele herói mítico que tinha que realizar 12 trabalhos, porque ele tinha cometido o assassinato da mulher e de todos os seus filhos. Para poder se redimir, tinha que fazer isso. En un momento de loucura, ele matou todo mundo. E um dos trabalhos consistia em matar um leão cuja pele era intransponível, né? E o leão dizimava todo mundo. Microfone. Então, desculpe. Então, ele foi e pegou o leão e o estrangulou. Aí, a partir de aí, ele acabou com essa praga. Outra era que tinha que limpar um estábulo de um rei. Tinha milhares de cavalos. Ele teria 2 dias para fazer isso. Ele fez em 2 horas. Desviou um rio, fez passar o rio por estábulo. Mas um dos grandes desafios era matar a Hidra de Lerna, que era um bicho terrível, que tinha 9 cabeças, e com uma particularidade especial. Você cortava uma e nasciam 2. Cortava outra, nasciam mais 2. E a do meio era imortal. E lá foi Hércules. E sim, você será Hidra, mas eu sou filho de um deus. Ninguém vai poder comigo. E começou a cortar cabeças. E quanto mais cortava, mais crescia o bicho. Né? E ele dizia, algum dia acabo com ele. E continuava cortando, e o bicho... Até que, em um determinado momento, o sobrinho dele disse, quem sabe se você pegar o toco depois que cortar e queimar, cauterizar, não cresce outra cabeça. E foi o que aconteceu. Aí ele começou a cortar, queimava o toco, acabou com todas as cabeças e a última ele enterrou embaixo de uma montanha. Assim que ele acabou com a Hidra de Lerna. Mas por que está neste livro? Porque eu fui Hércules muitas vezes. Em lugar de atacar os problemas pela causa fundamental, eu atacava o efeito, e aí cresciam 2 cabeças. E 2, e 2, e 2. E essa é a minha história. Não sei se é uma história que lhes resulta familiar. Boris, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta assim, já que a gente está conversando em torno do tema da empresa familiar, tudinho, e tem um ditado, né, super conhecido, que é aquele pai rico, filho nobre, neto pobre. Né? Ditado, título de livro, essa história que rola, né, aí. E aí, o que eu queria perguntar é, vocês concordam com esse ditado? Isso preocupa? Como é que vocês lidam com isso para Edson, para Hector e para quem mais quiser falar? Posso falar também? Você também está nessa. São 3 gerações, né? Isso é os 80% que não sobrevive à terceira geração, né? Isso é a expressão da pesquisa, né? Pai rico, filho nobre, né? Porque a terceira geração que não foi preparada não conseguiu
dar continuidade aos negócios, né? Alguns meses atrás, eu, Antônio Jorge e Edson conversamos aí naquela mesa, não foi naquela mesa de bar, mas foi naquela mesa, e conversando com o Edson, eu disse, Edson, quando é que se deve começar a trabalhar a sucessão? Ele disse, quando nasce o primeiro filho. Eu disse, eu comecei há 10 anos atrás, cheguei atrasado, mas eu sinto uma coisa, que eu estou investindo muito mais na preparação da família e a minha mesmo do que no crescimento da empresa, que não pode deixar de acontecer, mas eu sinto uma alegria que cada dia que passa eu estou evoluindo pessoalmente. Não queira mudar os outros, muda você mesmo, nesse apego, nessa vontade, nessa vaidade também de continuar na cadeira do presidente, na vaidade de ser a última palavra, que é uma coisa muito difícil também, que quem dá a última palavra. Então, eu acho que, se queremos, eu digo aqui sempre no nosso grupo aqui, que o grande desafio da Escola F é como conscientizar as pequenas e médias empresas a também trabalhar esse tema tão emblemático que é a sucessão. Responder também, né? Imagino que sim. Vamos lá. Primeiro, assim, eu acho que dizer que não acredita nisso não dá, porque é uma estatística que diz isso, que é 20%, outras dizem que é 3% na terceira geração. Então, é um fato, né? Isso é um fato real. O que eu acho que cabe aí é assim, eu não quero estar nessa estatística, certo? Na estatística dos 80, ou seja, dos 90. Quero estar, não é que já vai ser meus filhos. Quero que eles estejam na estatística de cá. Então, acho que é mais uma questão de escolha e decisão do que uma questão de acreditar. Agora, aí vem um outro ponto que normalmente é o que vem, e tem sido assim o meu mote mais recente, para ajudar a explicar as coisas, que é a questão daquilo que a gente não acredita que pode acontecer, né? Você vê uma coisa e diz, mas isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Aí, assim, eu tenho me deparado, a gente se depara com isso todo dia, e eu já estou convencido que isso é uma questão de ignorância. É uma questão de ignorância. Você não sabe aquilo. E, claro, se você não sabe, não vai acontecer nunca. Ignorância. Pura ignorância. Se meta no assunto, vá atrás do assunto, você vai encontrar a resposta. Eu acho que existe resposta para tudo. Se você quiser filosofar um pouco, o universo, até dizem que o universo é múltiplo, existe N universos, com todas as possibilidades de todas as coisas que podem acontecer e poderão acontecer. Imagina isso, e o cara dizer que uma coisa não pode acontecer? Talvez seja assim, alguém ressuscitar, realmente isso aí não dá não. Mas quem sabe um dia, né? Agora, nesse âmbito, no escopo de empresa, de essa coisa bem material assim, eu acho que quem está pensando assim é porque não quer fazer. Eu coincido com o Edson. De fato, não podemos pensar em um conjuro, pai rico, filho nobre, neto pobre, ¿no? En realidad parece una sina, es o más frecuente, mas existen posibilidades de mudar eso. Para eso es necesario un investimento que comienza, como dice muy bien Edson, cuando el filho nace. Y una cuestión que no veo hasta aquí, que es una cuestión central en todo eso, ¿cuál es la cualidad del vínculo que existe na família? ¿Qué es vínculo? Aquel lugar que une a las personas, ¿no? Es decir, para que o filho pense, ou os filhos pensem na continuidade da empresa do pai, estão pensando de que há coisas muito mais profundas que apenas ganhar dinheiro, ¿no? Coisas que dão sentido, que dieron sentido ao pai. Atrás de isso, há um pai bom, está guardado dentro deles, junto com a empresa. Então, quando a gente pensa na empresa como continuidade, não se dá conta que os filhos estão também mantendo o lado bom do pai, o lado que les deu sentido. Faz sentido isso para você? Agora, para poder fazer isso, o pai tem que investir, tem que colocar lenha na fogueira. Do contrário, o filho vai ver o pai, os pais, normalmente. Pelo contrário, o filho vai ver a seus pais como alguém preocupados apenas na sua glória pessoal e não cuidando deles. E os filhos sempre nos julgam.
Sempre seremos imperfeitos para eles. Grandes e ao mesmo tempo imperfeitos, né? Injustos às vezes, etc. E agradecer a presença de todos. 2 livros. Vamos agradecer a presença de todos vocês. Fiquem convidados para os próximos eventos, mas não só para fazer parte dessa plateia. Vocês fiquem convidados também para vir para essas cadeiras também, tá certo? E